Saudações pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversar com você sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre investimento direto estrangeiro na Guiné-Bissau. Mas antes, ative o sininho, inscreva-se no canal e dê um like. Isso vai nos motivar, vai fazer com que tenhamos mais vontade de gravar um vídeo como esse. Bom, nesse vídeo nós queremos falar de investimento estrangeiro, mas para isso precisamos explicar o que é a importância e quais são os determinantes de investimento direto estrangeiro, né? O que vem a ser investimento direto estrangeiro? É nada mais, nada menos do que quando uma pessoa investe ou quando um país recebe investimento de uma pessoa estrangeira, não nacional. Isso é investimento direto estrangeiro, né? Imagina só um português sair de Portugal, ir a Guiné-Bissau e fazer investimento, construir uma fábrica e empregar as pessoas. A Guiné-Bissau, neste caso, recebeu investimento direto estrangeiro. É isso, muito simples. Agora, quanto à importância, essa explicação que acabei de dar pode dar já alguma indicação de qual que é a importância. É claro, é muito intuitivo também a importância, é simples. Quando um país recebe investimento direto estrangeiro, o país tem vários benefícios com isso. Imagina a Guiné-Bissau recebendo investimento direto estrangeiro de vários empresários, né, num ano só. O que vai acontecer? Esses empresários, quando chegarem ali e construírem as fábricas, vão precisar de mão de obra. Então, essa mão de obra vai sair da Guiné-Bissau, os jovens guineenses, mulheres guineenses vão ser empregados. Então, quando essas pessoas forem empregadas, o que vai acontecer? Essas pessoas passarão a ter renda que não tinham antes, né? A pessoa com emprego vai ter renda, em consequência disso vai poder consumir, né? Como vocês sabem, o consumo gera economia, então a Guiné-Bissau vai ter um crescimento de PIB maior. Do ponto de vista também da arrecadação do governo, o governo vai conseguir arrecadar mais os impostos, porque essas pessoas que agora estão trabalhando, que não pagavam impostos, vão passar a pagar impostos. E também próprias empresas que empregam essas pessoas vão pagar imposto para o governo. Então, o que vai acontecer? O governo vai aumentar a arrecadação e com isso vai poder pagar os funcionários tranquilamente e fazer outros investimentos. Então, essa importância movimenta a economia como um todo, pessoas vão ser empregadas, o governo vai receber impostos e também o governo vai passar a ter pouca quantidade de pessoas na função pública. Por quê? Quando tem muitas empresas procurando por mão de obra, essas empresas vão pagar mais do que o governo. Então, se essas empresas começarem a pagar mais do que o governo, as pessoas vão deixar o aparelho público e trabalhar nas empresas que estão pagando mais. Logo, o governo não vai ficar engessado com uma quantidade de pessoas reduzida na função pública. O governo vai ter capacidade de pagar salário sem precisar haver greve, né? Porque imagina só, pouca quantidade de pessoas na função pública e muita receita que vai entrar por causa desses impostos. Então, essa é a importância de investimento direto estrangeiro. Agora, o que faz com que uma pessoa tome a decisão de investir ou não em um país? Isso se chama determinante. Bom, existem vários tipos de determinantes que os empresários olham, desde taxa de juros, taxa de câmbio, né, que vai lá, a pessoa não vai investir num país onde a taxa de câmbio
não é favorável para o investimento dele. Mas aqui tem vários, na verdade. Aqui nós queremos mencionar apenas 3, né, mais importantes, sobretudo no nosso contexto africano. Primeiro é tamanho de mercado. Tamanho de mercado o quê? O que é mercado? Mercado é pessoas, né? Conjunto de pessoas. Ou seja, tamanho de mercado vai ser tamanho de população também, né? Então a pessoa vê isso, porque a pessoa não vai a um lugar onde não vai ter demanda por seu produto. E outra coisa, esse tamanho de mercado deve ser acompanhado de riqueza da população. Não basta você ter bilhões de pessoas, mas essas pessoas não têm capacidade de comprar uma casca-voa sequer. Então, muito importante tamanho de mercado acompanhado de riqueza da população. Os empresários olham para isso. Segundo, que vamos chamar aqui, é recursos naturais, né? Só um exemplo, hoje, por exemplo, a China está em toda a parte da África justamente por causa dos recursos naturais. Então, recurso natural também puxa os investidores estrangeiros. Por último, temos a qualidade das instituições, né? O que vem a ser qualidade das instituições? O empresário vai ver. Bom, segurança jurídica, será que a justiça nesse país funciona bem ou não? O empresário vai ver isso. Estado de direito democrático, será que isso é respeitado também? O empresário vai ver isso, vai ver a qualidade das instituições, se existe separação clara de poderes, não existe violação de regra democrática. Então, o empresário olha para isso e toma a decisão se vai investir ou não. São 3, né? Bom, esse vídeo já está longo, mas vamos fazer um outro vídeo onde vamos mostrar para vocês o investimento direto estrangeiro que a Guiné-Bissau recebeu de 2020 a 2023. Também vamos mostrar dos outros países que fazem parte da WAIMOA para vocês fazerem comparação. Antes de chegar lá, vou adiantar, falar para vocês que a Guiné-Bissau ficou entre 3 piores, né? Bom, a pessoa pode agora argumentar, dizer o seguinte: bom, Pedro, você disse que investimento direto estrangeiro para um país receber tem que, primeiro, ter tamanho de mercado suficiente e também tem que ter recursos naturais. Esses 2, se formos ver, vamos ver que os outros países têm mais recursos naturais que nós e têm mais população também do que nós. Então faz todo sentido de Guiné-Bissau ficar entre os 3 piores. Esse argumento não é válido. Se você pensar assim, está totalmente errado. Apesar desses serem muito importantes, não afeta a quantidade de investimento que Guiné-Bissau deve receber ou não, por uma simples razão. Em relação ao tamanho do mercado, nós estamos dentro da WAIMOA e dentro da CEDEAO. Então, CEDEAO é um mercado para Guiné-Bissau e WAIMOA também é um mercado para Guiné-Bissau. Então, não tem nenhum desculpa em relação ao tamanho do mercado. Se o empresário investir na Guiné-Bissau, vai vender em Senegal, vai vender em qualquer outra parte de CEDEAO ou de WAIMOA. Vai fazer isso. Quanto ao tamanho do mercado, não tem desculpa. E também, quanto aos recursos naturais, não tem também desculpas. Por quê? Porque geralmente recursos naturais, você não recebe, um país não recebe muito investimento naquela área, né? E também, se receber investimento, não tem muita empregabilidade. É um setor que aplica alto nível de tecnologia e, em consequência disso, precisa de poucas pessoas. E geralmente vai precisar de pessoas muito qualificadas, engenheiros, para trabalhar na extração desses recursos. Então, em relação aos recursos naturais, não tem nenhuma desculpa. Agora, se você continuar a insistir, vamos fazer comparação com Cabo Verde.
Nos dados que nós vamos mostrar depois, vamos ver que Guiné-Bissau perdeu em todos os anos para Cabo Verde. Ou seja, Cabo Verde entre 2024 entre 2020 e 2023, Cabo Verde recebeu mais investimento em todos os anos do que a Guiné-Bissau, né? Então, fazendo comparação com Cabo Verde que não tem recursos, nós temos mais que Cabo Verde que não tem um mercado grande, porque nós somos mais populosos que os cabo-verdianos. Então, fazendo comparação com o Cabo Verde, vamos ver que sobrou só um único determinante, que na verdade esse determinante é uma das razões que leva a Guiné-Bissau a não receber investimento direto estrangeiro, que é instabilidade econômica, estabilidade política principalmente. A estabilidade política nós já explicamos. Cabo Verde tem mais estabilidade política do que a Guiné-Bissau, tem mais qualidade de governança, de instituições do que a Guiné-Bissau. Então, em consequência disso, Cabo Verde recebe mais investimento direto estrangeiro do que a Guiné-Bissau. Porque o empresário vai pensar, poxa, se eu investir na Guiné-Bissau, não vou ter segurança jurídica, as instituições são banalizadas, eu vou correr risco de perder o meu dinheiro. Mas se eu investir em Cabo Verde, vou ter toda a garantia, tenho segurança jurídica, se eu fizer tudo certo, nada vai acontecer comigo. Então, como Guiné-Bissau e Cabo Verde, ambos são membros de CEDEAO, a pessoa vai falar, para mim eu vou escolher Cabo Verde porque se eu investir lá, começar a produzir, vou conseguir vender para outros países também de cereal. Então, infelizmente, os nossos políticos nos colocam numa situação muito desconfortável. Vocês podem perceber que aqui não tem desculpas, é a situação política mesmo que está a degradar a vida da população guinense. No outro vídeo que nós vamos fazer, aproveita, clica aqui para assistir. Nós vamos explicar esses indicadores que acabamos de apresentar para você. Desculpa, não, já explicamos, mas nós vamos apresentar os indicadores. Você vai ver quanto que Guiné-Bissau recebeu de investimento direto estrangeiro e quanto Cabo Verde e quanto que outros países receberam. Muito obrigado, até mais.